No bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, vive esta mineira que, valendo-se das impressões externas e, sobretudo, da memória, cria sua obra ficcional. Ela é Raquel Jardim, cujo primeiro romance, Os Anos 40, veio a público em 1973. Formada em Direito, se o primeiro livro tardou a surgir, isto não significa que ela tenha descoberto subitamente a literatura. A escritora sempre existiu, desde os tempos de menina em Juiz de Fora, onde viveu até os 18 anos. O livro de estreia foi seguido por outro de contos, Cheiros e Ruídos. Depois veio Vazio Pleno, Inventário das Cinzas, A Cristaleira Invisível e, mais recentemente, O Penhoar Chinês. Nascida em Juiz de Fora, até que ponto o chamado espírito mineiro está presente na sua obra? Ele deve dominar a minha obra, uma vez que ele me domina bastante. E eu, às vezes, me sinto assim esvaziada e cansada de tudo. E aquela frase que o Drummond diz no poema dele, espírito de Minas me visita. Aí dá vontade de chamar o espírito de Minas para baixar, porque realmente esse espírito é que dá a minha identidade. Esse espírito é que me põe no mundo, que é a minha marca no mundo, né? E quando esse espírito se esvazia de mim, realmente, eu me sinto muito desamparada, de repente. Eu acho que esse espírito de Minas, embora eu more no Rio há muitos anos, né, ele me sustenta, é o que tem me sustentado, é o que tem me mantido íntegra. A cidadã Raquel Jardim nasceu em Juiz de Fora. E a escritora nasceu onde e como? A escritora nasceu também em Juiz de Fora, porque eu me lembro que quando eu ficava na biblioteca do meu pai, no escritório do meu pai, eu vivia no meio de livros, meu pai lia loucamente. Meu pai foi um homem que trocou a vida pela literatura. Essas coisas, eu achava que ser escritora era uma coisa tão fantástica que eu não me achava digna. Eu achava que eu não podia merecer aquilo, entendeu? Eu demorei muito tempo, eu fui escrever o primeiro livro com mais de 40 anos aqui no Rio, né? Que foi os anos 40. Mas a escritora estava lá, sempre esteve lá dentro. Nasceu naquele escritório do meu pai, olhando pela janela, a chuva caindo, entendeu? Em vários de seus textos, você escreve na primeira pessoa do singular. Seus romances e textos, em que medida são autobiográficos? Olha, eles não são autobiográficos, são como qualquer personagem de qualquer livro pode ser autobiográfico. Existe uma narradora no meu livro. Eu falo na primeira pessoa. Esse último livro, Penhoar Chinês, não tem nada de autobiográfico. É um romance, é tudo inventado. Agora, é claro que todo livro é a trajetória da gente, de certa maneira, que está ali, né? Cada vez menos sou eu concretamente, porque eu estou ali, claro, inconcretamente, mas concretamente. A minha biografia, como você disse, não está ali de jeito nenhum. Qual é a matéria-prima de sua obra, Raquel? Como é o seu processo de criação e de trabalho? A matéria-prima dos meus livros, sem dúvida nenhuma, é o tempo, que eu acho um personagem fascinante, instigante, apaixonante. É um grande personagem, o tempo. Nos anos 40, esse problema do tempo é marcado, problema do tempo não, essa presença do tempo é marcada pelo cinema. Quer dizer, o filme é todo, os filmes da época é que dão a conotação da época, a atmosfera e a conotação da época. Depois, Cheiros e Ruídos, é um livro de contos também, mas todos os contos em função do tempo, da presença do tempo. Depois, vem um diário em que eu focalizo o cotidiano, sobretudo da mulher. Eu acho que o cotidiano é uma coisa... Quer dizer, a gente vive o cotidiano, quer dizer, as grandes viagens, a Odisseia, a trajetória de Ulisses é uma coisa fantástica na literatura, né? Mas o cotidiano, que é a conquista do homem, a conquista da gente é o cotidiano, é vencer o cotidiano. Então, o Vazio Pleno é um diário em que eu trabalho em cima do cotidiano. Depois vem Inventário das Cinzas, que é um livro também sobre o tempo também e muito sobre a solidão. A solidão foi uma coisa que eu descobri, que a vida me ensinou a
como presente, como uma joia preciosa. Eu descobri a solidão como uma joia e uma fonte inesgotável de crescimento para mim. Até o Milan Kundera, nesse livro dele, A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro que me fascinou bastante, porque ele desmistifica várias coisas. Ele vive num país socialista, então a privacidade para ele, a solidão para ele é uma conquista. Então ele fala nesse mito de achar que a solidão é mito do Ocidente, que a solidão é uma carga, é uma maldição, né? Que a solidão pode ser muito instigante, pode ser um presente à solidão, né? Então, o Inventário das Cinzas é muito calcado nesse tema da solidão e do tempo. E depois tem um livro de contos, A Cristaleira Invisível também. E o Peignoir Chinês realmente foi o livro para mim, quer dizer, de todos que eu escrevi até agora, foi o livro que, para mim, é uma espécie de ciclo da minha obra que se completa no Peignoir Chinês. E a grande temática sempre é uma casa, a casa onde acontece tudo. No Peignoir Chinês eu criei uma vila, chamada Vila Elisa, que é uma construção típica dos anos 20. Nessa época, os homens faziam assim vilas para as mulheres amadas. Tem a Vila Gabriela aqui perto, que o Henrique Lage fez para a Gabriela Benzanzoni e deu de presente para ela. No Peignoir Chinês, o marido, quer dizer, o noivo, dá de presente à mulher, quando casa, essa vila fantástica. Ele era um arquiteto urbanista que tinha destruído a cidade inteira para urbanizá-la em termos modernos. Mas para ela, para a mulher amada, ele construiu uma vila fantástica com torreões, aquilo que o Mário de Andrade dizia que era horrível, torreões, torrinhas, tulices. Todas as tulices possíveis ele pôs nessa vila. Era uma coisa, o delírio da imaginação. E deu para a mulher amada essa vila, que chama Vila Elisa. E toda a ação se passa nessa vila. Então o tempo se descortina e caminha nessa vila. E o Peignoir Chinês é porque a narradora, quando vai enterrar a mãe nessa casa, ela encontra um risco de um bordado. Eu posso te mostrar até aqui, esse bordado existe. Então, um bordado inacabado no Peignoir Chinês que ela bordava com a mãe quando era pequena. E depois, o bordado não foi completado. Quando ela vai enterrar a mãe na casa, ela redescobre esse bordado e pergunta por que a mãe não retomou o bordado, por que a mãe parou, interrompeu esse bordado. E ela vai investigar toda a vida da mãe, dessa época para cá, e vai descobrir, então, aquela coisa fantástica que todo mundo